Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Tá tudo ok? Fechado. Ok, doutor. Bom, perfeito, obrigado. Então, bom, pessoal, tentando aqui, como eu falei, né? A ideia é falar no máximo 30 minutos. Eu vou tentar trazer aqui isso tudo de uma maneira mais simples possível, né? Então, a gente está falando de um tema que é bem relevante, né? Da reforma tributária. E a minha ideia é falar um pouco sobre o projeto e as perspectivas aí para o setor de transportes, de maneira já mais específica. Então, passando inicialmente pelos principais aspectos da reforma, vou falar um pouco de impactos por setores em geral, e depois a gente entra na segunda parte, que é específica do setor de transportes. Então, trazendo aqui algumas reflexões, eu sempre gosto de iniciar com essas reflexões sobre os objetivos dessa reforma, o que a gente pode esperar dela, né? Então, eu diria que, assim, em primeiro momento, o que tem que ficar muito claro para todos é que nunca houve a intenção de reduzir carga tributária, né? A gente sabe que muitas vezes, quando se fala de reforma tributária, uma das grandes questões é, olha, a gente paga muito imposto no Brasil, paga tributo demais, tem pouco retorno, mas isso não foi objeto de debate, né? A ideia não era reduzir a carga tributária, a ideia era simplesmente simplificar o sistema, o que já é um desafio grande, né? Mas tentar construir um sistema mais simples, que trouxesse mais segurança jurídica, trouxesse um ambiente de negócios mais favorável, mas com a arrecadação tributária no final chegando ao mesmo valor. Então, aqui a gente já tem uma primeira crítica, né? Já daria para parar por aqui, porque talvez fosse mais inteligente para a sociedade brasileira iniciar pela reforma administrativa, a redução do custo do Estado e do gasto público, para depois pensar na reforma tributária, que é a forma como você financia esse Estado. Mas não foi isso que foi feito, então o principal objetivo dessa reforma, acima de tudo, é a simplificação do sistema. Consequentemente, segurança jurídica, melhoria do ambiente de negócios, mantendo a carga tributária. A gente teve a emenda constitucional, alteração no texto constitucional lá em 2023, que traz o panorama constitucional mesmo, né, as competências, as delimitações mais amplas, e depois você tem o que a gente chama de lei complementar, que eu gosto de trazer aí a ideia de que ela complementa o texto constitucional, né, então fica mais fácil da gente entender que existe a Constituição, existe a lei complementar, que vai complementar ali o texto da Constituição, e depois você vai para leis ordinárias, depois você vai para portarias, para regulamentos, para instruções normativas, para os decretos, enfim, aí todo o acervo aí de normas tributárias que a gente conhece bem. E é aí que muitas vezes a coisa se complica, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Uma outra questão importante é que essa reforma ela não altera o panorama da tributação no Brasil, né? No Brasil a gente tributa muito no consumo, ou seja, os nossos tributos eles impactam muito o preço do serviço, como serviço de transporte de carga, ou o preço das mercadorias. Então, é uma característica de países menos desenvolvidos tributar muito o consumo. Esse é um tributo muito complicado porque ele é repassado no preço diretamente, né? E aí, volta e meia, a gente vê no debate público até membros do governo aí atual também falando, olha, vamos aumentar, vai aumentar a carga tributária em determinada situação, mas isso não vai ser repassado no preço. Esse tributo ele está incidindo sobre as empresas. Qualquer pessoa com conhecimento mínimo sobre como funciona a precificação de qualquer coisa, seja de serviço ou de produto, sabe que qualquer aumento na carga tributária sobre uma empresa vai ser repassado no preço necessariamente, ou pelo menos deveria, né? Essa seria a boa precificação. Então, todo aumento de carga tributária vai gerar inflação e vai ser repassado no preço. No final do dia, quem paga é a população. Mas isso muitas vezes não é tratado de maneira tão transparente no debate público, né? O fato é que a gente tem um sistema no Brasil que tributa mais o consumo do que o patrimônio e a renda, e a gente tem essa reforma tributária focada nos tributos sobre o consumo. Aí eu gosto de fazer uma brincadeira, porque eu falei para vocês que a ideia inicial é simplificação, né? Então a gente tem aqui no slide, inclusive, de que a ideia era substituir PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI inicialmente por um IVA, né? Que seria um tributo de valor agregado, um imposto de valor agregado. Já no início do debate, alguém lembrou que o Brasil, sendo uma federação, você precisava respeitar a independência de estados e municípios, e aí a gente passou a falar em um IVA dual, né? Então você tem um tributo novo federal, que é a tal da CBS, que substitui o PIS e a COFINS, e você tem um tributo novo estadual e municipal, que é o IBS, que pretende substituir o ICMS e o ISS. Mas dentro desse novo conjunto do IVA dual, já surgiu também a ideia de que aquilo que faça mal para a saúde ou para o meio ambiente deveria pagar mais tributo, e aí surge um novo tributo que é o imposto seletivo, o imposto do pecado, né, o IS. Então você já tem CBS, IBS e IS, né? Já temos três novos tributos. Em determinado momento, no Congresso, quando o texto foi aprovado na Câmara dos Deputados, surgiu lá o artigo que permite a criação pelos estados
de uma contribuição, um outro tributo, que é a contribuição sobre produtos elaborados e semi-elaborados, que é uma contribuição que vai ser, poderá ser instituída pelos estados. E aí você já tem um quarto novo tributo. E, por fim, também houve o debate de que, com essa extinção do IPI e dos tributos antigos, a Zona Franca de Manaus perderia competitividade. E aí você teria, então, você não teria mais incentivo para as empresas estarem sediadas na Zona Franca de Manaus. E isso, apesar da Zona Franca de Manaus ter mais de 50 anos já, essa política, ela de fato, se ela acabasse, então as empresas poderiam acabar saindo de lá. Então foi necessário criar um incentivo para que se mantivessem as empresas na Zona Franca de Manaus. Pensou-se em criar um novo tributo que iria onerar o Brasil todo e não a Zona Franca de Manaus, para manter o diferencial competitivo dela. Mas criar um novo imposto pega mal, né? Soa mal politicamente. Então é muito mais fácil, ao invés de você criar um novo tributo, você simplesmente não extingue o tributo antigo que você ia deixar de existir, né? Então você pretendia extinguir e não vai mais. Então isso foi o que aconteceu com o IPI. Então o IPI, que deveria ser extinto na reforma tributária, não vai mais ser extinto, vai continuar sendo cobrado do Brasil todo, toda vez que for industrializado um produto que também tenha fabricação na Zona Franca de Manaus. Então, o que eu gosto de trazer nessa reflexão é de que a gente tinha um cenário inicial onde você tinha 5 tributos antigos que se pretendia substituir por um IVA, e agora a gente tem 5 tributos antigos, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, sendo substituídos por 5 tributos, CBS, IBS, Imposto Seletivo, Contribuição sobre Produtos Elaborados e Semi-Elaborados, e o IPI que não deixa mais, não vai mais deixar de existir. Então, eu gosto de trazer isso porque, para mim, é um indício de que aquela simplificação que se pretendia no começo talvez já não seja mais tão perceptível assim. Essa reforma ela preserva o Simples Nacional, mas o Simples Nacional ele perde muita competitividade, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, e ela então é focada nos tributos sobre o consumo. O imposto de renda e a CSLL eles estão sofrendo mudanças por meio de lei, a gente já vai falar disso. Essa reforma não fala dos tributos sobre a folha, não fala de tributos sobre patrimônio de maneira significativa, IPU, IPTU, IPVA e TCMD. Então, aqui também são outros pontos importantes, né? A carga tributária sobre a folha no Brasil, que é muito pesada, muito onerosa, e dificulta a contratação, isso não está sendo alterado nessa reforma tributária, pelo menos não nesse projeto da emenda constitucional de 2023. Falando sobre o imposto de renda, a gente teve mudanças importantes aí no final do ano passado, principalmente, e a partir de janeiro desse ano entraram em vigor, que foi a questão do imposto de renda à pessoa física mínimo, né? Para o caso de distribuição de lucros acima de 50 mil em uma competência, em um mês, né? Desde que seja de uma mesma fonte pagadora. Então aí você tem uma situação onde a pessoa física que passou a receber mais de 50 mil reais em um mês de uma mesma fonte pagadora ela passa a ter essa possibilidade de sofrer a retenção do imposto de renda no mês, né, na competência. Então, aqui é importante a gente fazer uma diferenciação entre o imposto de renda retido na fonte, que é essa retenção mensal, e o imposto de renda à pessoa física propriamente dito, que ele, na verdade, ele tem uma apuração anual, e ele é declarado, então, na declaração de ajuste anual, famosa declaração do imposto de renda, que inclusive agora já está no prazo aí para a gente enviar para a Receita Federal até maio, né? Então, existe uma diferença técnica aí, há quem diga, inclusive, do ponto de vista do estudo jurídico mesmo, de que o imposto de renda retido na fonte ele é outro imposto, não é o mesmo imposto de renda que a gente declara todo ano, porque ele tem um período diferente, ele tem uma base de cálculo diferente, ele tem uma alíquota diferente, mas não vale a pena a gente entrar nesse debate agora. A essência para a gente com essa mudança aqui é a questão de que esse gatilho dos 50 mil reais, ele é por mês e ele é para uma mesma fonte pagadora. Então, se você recebe 40 mil reais de distribuição de lucro de mais de uma empresa, né, 40 mil de cada uma, você não vai ter retenção, mas vai ter imposto a pagar depois lá na frente, no ajuste anual, no exercício seguinte. O ponto que me chama a atenção aqui nessa situação toda, só para trazer, pontuando para vocês, é o seguinte: esse 50 mil reais por mês ele gera retenção em 10%. Então, se você distribuir 49 mil reais de lucro, você não tem retenção nenhuma. Se você distribuir 50, você já tem uma retenção de 10% e o valor líquido fica em 45%. Isso se torna muito incoerente com a alíquota final da declaração do imposto de renda no ajuste anual, porque lá no ajuste anual só vai pagar esse 10% de imposto de renda à pessoa física mínimo quem receber mais de 1.200.000 no ano. Então vamos lá. Quem receber em torno de 50 mil por mês, lá no ajuste anual, ele não vai pagar 10%, ele vai pagar uma alíquota muito menor,
porque essa alíquota é progressiva no ajuste anual. Mas na retenção mensal, ele já sofre a retenção de 10%. O que que isso vai significar na prática? Que para aquela pessoa que receber 700 mil em distribuição de lucro, por exemplo, ao longo do ano de 2026, ela vai sofrer retenção de 10%, vamos dizer, em média, todo mês, mas no ajuste anual do ano que vem, ela não vai ter 10% desse imposto de renda mínimo a pagar. Ela vai ter um valor a restituir, né, na verdade. Então, essa diferença de alíquotas, ela vai gerar direito à restituição. Por que que isso importa? Porque isso é dinheiro a favor do fluxo de caixa da empresa e contra o fluxo de caixa das pessoas físicas. O governo toma esse valor mais alto agora, sabendo que não vai ser esse o imposto devido ao final, e depois devolve via restituição, mas mais de um ano depois, né? Então, essa diferença entre as alíquotas chama atenção, porque com certeza isso não foi por acaso. Falando em linha do tempo da reforma tributária, esse ano a gente vai ter a cobrança em alíquotas simbólicas, né? Já está acontecendo do CBS e da IBS. A partir do ano que vem, a gente já tem o fim do PIS e da COFINS, né? 2027, PIS e COFINS deixam de existir. 2028 continua esse o cenário. E aí, a partir de 2029, você começa a transição do fim do ICMS e do ISS até terminar 2032. E aí, 2033, você tem o novo sistema tributário em vigor. Então, é uma transição relativamente longa, mas foi pensada dessa forma para permitir que se acompanhasse que a arrecadação tributária dos estados, municípios e do governo federal ficasse ali dentro do previsto, né? Falando em arrecadação, a gente tem o problema da alíquota, né? A gente não sabe hoje qual vai ser a alíquota dos principais tributos da reforma tributária, que são a CBS e a IBS. A ideia original era, para simplificar o sistema, era trazer uma alíquota de 25%, só que aí cobrando de tudo, e aí você não teria nem mesmo a desoneração da cesta básica. Foi uma das primeiras coisas que caiu quando começou o debate sobre a reforma tributária, porque nenhum governo criaria um novo imposto de 25% sobre feijão e arroz, né? Então aqui foi uma questão muito teórica que foi colocada no projeto original e já na prática a gente já sabe que existem exceções que você precisa manter. Então aquela ideia original dos 25%, ela já foi caindo desde o início. Depois do texto final da emenda constitucional, já houve estudos, por exemplo, do Marco Sintra, falando que essa alíquota, para manter a arrecadação final da mesma maneira que existe hoje, deveria ser de 34%. Teve estudo falando em 28,4%. A gente tem uma trava na lei complementar de 26,5%. Então, a gente não sabe a alíquota. Em tese, essa trava manteria a alíquota máxima em 26,5%, mas tem uma série de detalhes ali que podem ser usados. Não é uma trava tão explícita, um cálculo ali não é tão simples. Então, isso com certeza existe margem aí para que se trabalhe. O que a gente está considerando no maioria dos debates já é uma alíquota de 28%. E aí a gente lembra que a média dos países da OCDE é de 19% no tributo sobre o consumo. Então a gente vai ter, muito provavelmente sim, o maior IVA do mundo, né? O Brasil não tem a maior carga tributária do mundo, nem deve ter a maior carga tributária do mundo, mas em termos de tributo sobre o consumo, a gente deve ter aí o maior tributo sobre o consumo, o maior IVA do mundo, mesmo depois da reforma, né? Aqui só para trazer uma reflexão também sobre o pessoal responsável pelo desenvolvimento do texto original da emenda constitucional, e aí isso é especialmente importante para a gente aqui no setor de transportes, porque o que acontece? O Centro de Cidadania Fiscal foi um grupo muito qualificado que desenvolveu esse projeto, um grupo com viés acadêmico, e que tinha parceiros que eram dos setores financeiro ou industrial. Então aí é que me parece que a gente já consegue perceber por que que esse modelo IVA foi tão bem aceito, né? No que se refere ao setor financeiro, a reforma tributária prevê um regime específico de tributação, então ele não vai ficar sujeito à mesma dinâmica padrão do IVA, e as indústrias e o comércio conseguem trabalhar muito bem com o valor agregado, porque você tem um custo para um determinado produto, né? Você compra um copo por R$ 10 e vende por 15, você consegue perceber o valor agregado de 10 para 15 que houve na circulação dessa mercadoria. Então, você consegue calcular créditos sobre 10, débitos sobre 15 e pagar essa diferença. Mas, para quem é prestador de serviço, como o nosso caso de prestação de serviço de transporte, né, que é o serviço tributado no ICMS, né, que é até interessante porque antes da Constituição de 88 a gente tinha o ICM e depois veio o ICMS, né? Então, o ICMS do Brasil não tributa só a circulação de mercadoria, tributa a prestação de serviço que não está sujeito ao ISS, como é o nosso caso no transporte intermunicipal ou interestadual de carga.
Então, no caso do prestador de serviço, você já tem uma dificuldade muito maior em fazer esse valor agregado, né? Entre esse cálculo do custo, do crédito de entrada e do débito na saída. E é por isso que o setor de serviços tende a pagar bem mais tributo aí com essa reforma. Então, vou passar aqui rapidamente essa questão, vai ficar no material para vocês. Mas é só uma referência para vocês terem quais são os cenários, os setores onde você vai ter regimes diferenciados, seriam aqueles com redução de 60% na alíquota. Então, serviço de educação, saúde, dispositivos médicos, enfim, você tem aí uma série de produtos que vão ter uma redução dessa alíquota, seja ela qual for, vai ter uma alíquota 60% menor. Vale para agropecuário também. Alguns conceitos interessantes aqui, como bens e serviços relacionados à soberania nacional, segurança da informação, segurança cibernética. Então, tem alguns conceitos interessantes aqui. Além disso, a gente vai ter regimes específicos para combustíveis e lubrificantes, né? E aí, aonde o imposto, ó, combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez. Então, aqui a gente tem ainda uma lógica parecida ao do ICMS-ST ou do PIS/COFINS monofásico, né? Então, é um setor que tem um histórico, de problema na arrecadação tributária, de dificuldade de sonegação, enfim. Então, por isso que ele tem essa questão da cobrança uma única vez, geralmente. Serviço financeiro, que eu já tinha dito também que vai ter um regime específico, daí não é mais o diferenciado, é o específico, né? Então, para uma reforma que visava simplificar o sistema, a gente já vai criando uma série de conceitos. Depois, você vai ter mais regimes específicos também para sociedades cooperativas, e aí você vê, inclusive, serviços de hotelaria, parque de diversão, agência de viagem, bar e restaurante, atividade esportiva, aviação regional. Então, tem uma série aí de regimes específicos que a gente não sabe ainda como vai acontecer, como vão ser constituídos. A gente precisa acompanhar esse debate, porque tem muita coisa. E aí é um ponto, acho que importante, assim, de que a reforma tributária, ela de fato está em construção. Por isso que a gente falou no início, o Renato também destacou muito, porque é uma necessidade, tem muita coisa em aberto ainda. A gente já vai falar mais sobre isso também. Então aí tem uma série de situações, inclusive o transporte de passageiros, que vai ter regimes específicos. Agora falando um Doutor pouquinho Henrique, mais especificamente. Oi, desculpa. não sei se pode fazer uma pergunta agora ou deixamos tudo para o final. Não, pode, se eu conseguir responder rapidamente, a gente já atende. Tá. É sobre, volta um slide, por gentileza. No 3 ali, mais um, por gentileza. Ah, tá. As sociedades cooperativas, como é que está essa parte da tributação? Eu faço parte de uma cooperativa, inclusive temos dois também aqui acompanhando junto, né? Aham. Já tem alguma definição sobre a parte dessa mudança tributária para a parte de cooperativa de transporte? Não, infelizmente não. É o tipo de dúvida importante que a gente ainda tem, né? E é por isso que eu digo, tem muita coisa em aberto na reforma. A gente não sabe nem a alíquota do tributo, dos tributos principais, né? Esses regimes específicos, eles vão ter que ser debatidos em leis específicas, leis complementares, ordinárias específicas. Então, eu acho que esse movimento que vocês estão fazendo e acompanhar isso de perto é o essencial. Tem que acompanhar mesmo, porque em breve, em algum momento, vai surgir o projeto de lei relacionado a esse assunto. Provavelmente não vai receber a devida atenção, da sociedade, porque a gente já vê desde 2023 uma ideia de que a reforma tributária passou, né? Então está resolvida a reforma tributária, acabamos com o problema da tributação do Brasil e, na verdade, tem muita coisa ainda para ser feita. Então, não tenho muito para te trazer agora, não, tá, Jonas? Realmente não, ainda não tem nada específico. Obrigado, doutor. Imagina. Falando sobre o setor de transportes, então, um pouquinho mais especificamente de transporte de carga, né? Eu gosto de trazer essa ideia dos golpes que a gente já sofreu anteriormente, porque aqui tem alguns exemplos de justamente do que a gente estava falando agora, desses detalhes, entre aspas, que na verdade mudam todo o impacto da reforma, né? Eu gosto de trazer o exemplo do PIS e da COFINS e dos créditos sobre mão de obra direta. Porque quando se criou o PIS e a COFINS não cumulativo com a alíquota de 9%, o argumento era: vocês pagam 3,65 de PIS/COFINS, agora vão pagar 9,25, mas não se preocupem, vocês vão pagar menos imposto no final, vocês vão pagar menos tributo no final, porque você vai ter crédito na entrada. Só que quando veio a legislação, houve a restrição, principalmente da mão de obra direta, e aí o setor de serviços que tem na folha de salários o seu maior custo, o seu maior gasto, não poderia tomar crédito sobre aquilo, sofreu um grande aumento da carga tributária.
Isso, inclusive, foi debate no Supremo Tribunal Federal, mas a tese acabou caindo. O setor de serviços se viu enganado aí. E é uma situação que a gente tende a viver novamente, porque o argumento é o mesmo, né? Olha, estamos aumentando a alíquota vai para 28%, né? O setor de serviços vai pagar mais, mas fiquem tranquilos, na verdade não vai pagar mais, porque você vai ter crédito. Mas esse crédito, depois, dependendo de como ele for regulamentado, a gente não consegue ter essa percepção, e aí é que você vai ver o aumento da carga tributária sobre o setor de serviços. A gente também tem uma situação curiosa no ICMS do uso e consumo, porque ele vinha lá na lei complementar, na lei Candir, previsto para iniciar em 1998. Depois isso foi adiado para o ano 2000, porque geraria um impacto muito grande para os estados. Depois foi adiado para 2003 pelo mesmo motivo, depois para 2007, depois para 2011, depois para 2020. E agora o crédito sobre o uso e consumo para o ICMS ele está previsto para iniciar em 2033, ano onde o ICMS não vai mais existir, porque é o fim da reforma tributária. Então, você tem a não cumulatividade, os créditos de ICMS de maneira ampla, a gente nunca vai ver eles, de fato, sendo aproveitados, porque hoje isso está previsto para iniciar no ano onde o ICMS nem mais vai existir. E a questão do IPI eu já falei para vocês com a Zona Franca de Manaus. Então, são situações onde a gente vê que entre o discurso e a prática existe uma distância muito grande e por isso que é tão importante a gente acompanhar os projetos de lei conforme eles forem evoluindo. Ainda nesse sentido dos projetos de lei, pontos importantes para a gente aqui no setor de transportes que precisa acompanhar. Creditamento integral para os insumos, né? Entender como vai vir essa legislação, que a gente não sabe ainda como vai ser calculado esse crédito no setor de transporte de carga. Lá no início do debate da reforma tributária, o argumento era de que o crédito seria um crédito financeiro, então tudo aquilo que gerasse desembolso financeiro geraria crédito, todo ingresso financeiro geraria débito, então seria muito simples. Tudo que sai do seu caixa, você calcula crédito sobre aquilo. Não é o que veio depois no texto de fato da reforma. Então, tem uma série aí de ressalvas, a gente precisa acompanhar esses projetos para entender como vai acontecer. Existe o risco do aumento do custo de frete pelo imposto seletivo, que deve ser cobrado sobre derivados de petróleo e combustíveis em geral. Então, a gente pode ter um aumento de carga tributária sobre os combustíveis depois da reforma, em razão desse imposto novo também. A questão da folha de salário sobre crédito, que aí é o mesmo problema da mão de obra direta que eu comentei com vocês agora, mas que deveria ser previsto para evitar justamente esse aumento na carga tributária do setor de serviços e o que acaba acontecendo da pejutização muitas vezes mas não deve acontecer, não deve ser permitido. Por isso que nas simulações de impacto da reforma tributária, muitas vezes já aparece um aumento aí na carga tributária do setor de serviços de até 300%, por exemplo, no caso do advogado, inclusive. Então, é por isso que o setor de serviços vai pagar muito mais. E aqui para trazer um estudo falando do que importa, talvez, no final do dia, né, como isso impacta no bolso, esse aqui é fruto do estudo ainda de 2024, da CNT, a reforma tributária e seus impactos no setor de transportes. Na época, se tratou de uma alíquota de 25%, então agora a gente já está vendo uma alíquota maior, pelo menos 26,5%. Então, na verdade, esses dados aqui já vão ficar um pouco mais preocupantes, mas a gente já tem aqui, então, essa ideia de uma carga tributária efetiva no cenário atual, no caso de subcontratação, transporte de carga ou no caso de frota própria, uma carga tributária efetiva aqui desses tributos, né, PIS, COFINS, ICMS e ICS, de 7,28 ou 7,35. Com o novo sistema e uma alíquota de IVA de 25%, a gente teria um aumento para 9,15 e 9,85. De 7 para 9, a gente está falando de quase um terço de aumento na carga tributária relacionada a ICMS, PIS, COFINS, vamos chamar assim. Então, fazendo um cálculo aqui tentando trazer para vocês da maneira mais simples possível, comparando o cenário atual, PIS, COFINS, ICMS e ISS, com o cenário futuro, e considerando 25% de CBS e IBS, a gente já tem um aumento de carga tributária previsto para o setor de transportes que chega aí perto de 30%. Então, é muito aumento de tributo ao longo do andamento dessa transição da reforma tributária. E aqui a gente não está falando do imposto seletivo, que é aquele imposto do pecado que eu comentei com vocês que vai impactar os combustíveis também. A gente não sabe se ele vai incidir sobre o frete também, né? Sobre o transporte de carga rodoviária. Então, nós, como prestadores de serviço no transporte rodoviário de cargas, devemos sofrer um aumento relevante, sim, na carga tributária do setor. É algo para a gente acompanhar de perto. Além disso, e aí tem a questão relacionada, inclusive, com esse debate do frete mínimo que aconteceu ao longo dessa semana, a nova medida provisória também, que é a questão de que agora você não adianta mais você apenas ter nota fiscal na sua compra.
Você não vai mais tomar crédito tributário em cima da nota fiscal. E vai ser necessário que o seu fornecedor tenha pago o tributo dele, para que você possa tomar crédito. E como que eu vou saber se o meu fornecedor pagou o tributo dele? Na verdade, isso vai aparecer dentro de um sistema, né, de uma apuração assistida, que se fala. Então, você vai ter um sistema para acompanhar das suas notas fiscais de entrada, aquelas em que o seu fornecedor pagou o tributo dele, o sistema sozinho vai liberar o crédito para você, ou pelo menos é isso que o governo está argumentando. E aí, nas notas que você emite, o sistema também vai lançar o débito e vai fazer essa contabilização sozinho. Então, para os escritórios de contabilidade, é importante esse ponto de que o governo está dizendo que não vai mais existir os SPED dos EFD, o SPED contribuições, SPED PIS/COFINS, o SPED ICMS IPI, né? O FD, ICMS IPI e o FD contribuições não deveriam mais existir depois da reforma, porque toda essa apuração tributária vai acontecer automaticamente em cima do documento fiscal, dentro de uma plataforma digital do Comitê Gestor, que é de apuração assistida. A gente vai literalmente só assistir o sistema fazendo esse crédito, esse cálculo todo, né? Mas a gente vai ter alguns dias para questionar também ali se o sistema tiver algum erro. Mas isso reforça desde já a importância de emissão correta do documento fiscal. Isso vai ser essencial depois da reforma tributária, vai fazer toda a diferença. Os créditos presumidos que vão acabar, né, benefícios fiscais vão acabar, e por isso tudo também aquele impacto de aumento da carga que a gente já disse. Vai ter um crédito presumido, no caso, serviço prestado para o transportador autônomo, pessoa física ou MEI, né? Mas no caso do Simples, o crédito vai ser muito menor. Tentando ser bem objetivo aqui na questão do Simples, a ideia é o seguinte: imagine eu, por exemplo, como escritório de advocacia. Se eu pago uma alíquota de 15% de Simples Nacional, por exemplo, eu tenho 5% de ISS, no meu caso, ali dentro do meu boleto do Simples. Quando esse ISS for substituído pelo novo IBS e a parte de PIS/COFINS também substituída pelo novo CBS, e essa minha nota fiscal, ela vai então repassar crédito para o meu cliente apenas nessa alíquota de 5%. Eu vou pagar 15, mas ele vai acreditar 5. Um escritório maior ou uma empresa maior, lucro real, lucro presumido, vai debitar 28% e vai passar um crédito de 28%. Então, na prática, como eu vou passar muito menos crédito, a minha nota fiscal vai se tornar mais cara do que a nota fiscal de um escritório de advocacia maior, que vai passar um crédito de 28%. É a mesma coisa aqui no transportador, né? Então, a subcontratação de um optante lucro presumido, lucro real, vai gerar muito mais crédito do que a subcontratação de um transportador do Simples Nacional. Então, isso tende a gerar um efeito relevante aí na concorrência também. Já Oi, pessoal. O Henrique travou para todo mundo ou foi só aqui para mim? Para mim também. Acho que foi Tá, para todo mundo. Eu Travou pensei que para era mim problema também. meu Nós também. também. tranquilo, eu vou chamar Para ele mim aqui. também travou. Obrigada. O de Jonas também estava travado, o Jonas estava meio imóvel, achei que tinha travado para mim, mas depois eu vi que tu se mexeu aí. Eu já chamei o suporte técnico pensando que era o fone de ouvido e tinha acabado a bateria. Congelou, Henrique. Eu imagino que ele vai sair e entrar de novo, eu estou só aguardando para Eu poder acho que liberar. ele falou tanta coisa, tanta sigla, tanta informação que deu uma bugada em nós e nele também, eu acho agora. Pessoal, a gente vai ter que se preparar bem aí, porque o negócio não vai ser fácil, não. É só para os fortes aí, hein? Mas é tudo bem simples ali, o doutor está falando ali, é só uma misturinha de letra, mas isso é tudo bem, muito simples. É bem resumido, bem simplificado. Aí tá entrando já.
Ô, pessoal, bom dia. Caiu aqui. Caiu. Vocês, em que ponto? Para mim aqui estava normal, não sei em que ponto travou, saberiam dizer mais ou menos? Vou compartilhar minha Logo tela que aqui. você Quando é da trocou parte o slide. na parte da extinção dos créditos presumidos, doutor. Isso. É quando você Perfeito, mudou o slide para subcontratação, aí ele travou. Exatamente. perfeito, perfeito. Obrigado, pessoal. Desculpa por isso aí, problemas técnicos. Problemas técnicos. Mas, é, mas então essa questão dos créditos presumidos vão acabar em razão do fim dos benefícios fiscais, né, previsto na reforma tributária. E aí tem essa questão da subcontratação, que no caso do transportador autônomo, pessoa física, o MEI, vai existir um crédito presumido específico, mas a gente não sabe ainda em qual percentual, né? Depois, só que no caso do transportador optante pelo Simples, esse tende a gerar um crédito muito menor para o contratante, porque ele vai gerar crédito só da parcela dentro do Simples Nacional que está ligado aos novos tributos, ao IBS ou CBS. Então, por exemplo, um prestador de serviço do Simples que pague 15% no seu boleto do Simples Nacional, ele pode repassar um crédito talvez aí na faixa de 5%. Então, vai ser muito diferente de uma empresa lucro presumido ou lucro real que pode passar um crédito aí de quase 30%. Então, essa diferença vai ficar muito grande e tende a prejudicar na concorrência aquele optante pelo Simples, né? Então, aqui nesse slide também, só reforçando esses pontos da questão da concorrência no Simples, o optante pelo Simples pode também pagar os novos tributos por fora do CBS e da IBS, mas ele daí vai ter que arcar com essa carga tributária toda, dos 28%, então vai ficar muito oneroso, e o setor de transportes, então, ele ficou com a alíquota cheia mesmo na reforma. Sobre a questão do destino, que é uma mudança grande também na reforma tributária, você tem esse imposto, esses novos tributos agora são devidos ao destino da carga, do transporte, não mais ao estado de origem. Mas isso tende a não gerar tanta dificuldade se o portal for constituído da maneira como se pretende, porque a ideia é que a empresa vá pagar em um lugar só e essa distribuição desse valor seja feita pelo próprio sistema. Então, isso a gente precisa acompanhar também, como vai acontecer. E aqui, mais uma vez, destacando a questão da nota do conhecimento de transporte, né? Que ele vai necessariamente precisar ser emitido de maneira correta, quanto mais adequado, quanto mais correto, melhor, porque se o sistema de apuração assistida der certo, todo o crédito tributário vai ser calculado pelo governo. Então, se você emitiu o documento fiscal, o seu fornecedor emitiu o documento fiscal com algum erro, esse erro pode impedir o seu crédito tributário, porque o resto vai ser tudo automatizado pelo que se pretende, né? Aí aqui só alguns pontos finais, né, importantes. Questão de revisão, tanto de contratos, quanto de gestão financeira, quanto alguns impactos aí do split payment que eu vou trazer para vocês depois, é o essencial. Mas falando sobre para quem tem saldo credor de ICMS ou de PIS/COFINS, a gente sabe que principalmente transportadoras que atuam com destino ao exterior têm situações de saldo credor relevante, tanto de PIS/COFINS quanto de ICMS. No caso do PIS/COFINS, a tendência é que se possa utilizar para compensar os novos tributos. A princípio está na legislação sem maior dificuldade, mas no caso do ICMS, vai ter um procedimento muito complicado. Se você tiver um saldo credor de ICMS no final da reforma tributária, você vai precisar habilitar esse crédito perante o Estado de Santa Catarina, em uma habilitação que a gente não sabe como vai funcionar, não sabe quanto tempo vai levar, não sabe quais vão ser as condições. E depois o Estado pode autorizar o uso desse saldo por até 240 parcelas, 240 meses. Então a gente está falando de um uso desse saldo credor de ICMS por 20 anos. Então é muito preocupante se você terminar esse período de transição da reforma com saldo credor de ICMS, esse dinheiro pode ficar muito difícil de ser utilizado. Hoje, na legislação de Santa Catarina, não existem muitas hipóteses para liquidação desse saldo de ICMS em algumas situações, principalmente para quem comprou caminhão aqui no estado, por exemplo, não gera débito suficiente, ficou com saldo credor, não consegue transferir. Esse é um problema que a gente já vem tentando resolver através na Federação de Transportes, na FETRANSES, que a gente está conversando com o governo do estado para tentar alterar essa legislação e tentar resolver esse problema, mas é importante que você procure também uma assessoria especializada, busque uma solução, porque esse saldo credor de ICMS, de fato, ele vai ficar
perdido se não for resolvido antes do final da reforma. E aí aqui a gente já vai para os últimos slides, mas só a título de comentário. A questão do transporte fracionado por lotação. Seguem tributados da mesma forma, o transporte fracionado, e agora com a questão do frete mínimo mais ainda, ele se tornou mais complexo e está exigindo um controle mais rigoroso, né? A questão da exportação de serviços, ela não está bem claro ainda o que vai ser considerado serviço de exportação, então é mais uma coisa para a gente acompanhar na legislação. E o split payment, só para trazer para vocês essa visão, que eu acho que é um ponto, a gente pode falar um pouco mais nas perguntas também, mas a ideia é que na transferência financeira, no pagamento realizado por um documento fiscal, no meio do caminho, o próprio sistema vai repassar para o governo a parte dele, né? Então é diferente da retenção tributária, onde você tem alguém responsável por reter o tributo e esse alguém precisa pagar o governo depois. Na verdade, com o split payment, quem vai fazer esse movimento vai ser o próprio sistema. O sistema vai tirar a parte do governo no meio do caminho, vai entregar para o fornecedor de serviço ou para o vendedor da mercadoria só o valor líquido e esse dinheiro vai direto para o caixa do governo ali automaticamente. A grande diferença disso, na verdade, é o fluxo de caixa. Porque quando antes você tinha uma venda de um serviço ou de uma mercadoria, por exemplo, no dia 2 de março e você ia pagar o PIS/COFINS só dia 25 de abril, você tinha esse dinheiro no seu caixa por quase 60 dias. Se agora na própria venda, na hora do pagamento, o dinheiro já for repassado para o governo, você não fica mais com esse dinheiro no caixa. Então, ele tem um potencial grande de simplificação, porque a ideia seria que todo o pagamento dos tributos fosse automático, mas você pode ter um prejuízo muito relevante no fluxo de caixa. Então, aqui nas conclusões, e aí para a gente poder ter um tempinho para as perguntas também, acho que um ponto importante, a reforma tributária não deve mais voltar atrás, ainda tem quem tenha esperança, né, de que essa reforma seja desfeita ou algo nesse sentido, mas a gente acha muito improvável, porque já houve a mudança da Constituição, já existem algumas legislações aí aprovadas, tudo já está em andamento, e existe um capital político muito relevante também em se dizer que a reforma tributária foi feita. Então, ela deve ser realidade, não há mais volta. Essa alíquota vai continuar incerta por um bom tempo. A gente vai precisar acompanhar essa transição até o ano 2033 para entender quanto de fato vai ser a alíquota desses tributos. A gente não vai conseguir perceber esse impacto da reforma tão facilmente, porque ela, justamente pela transição, vai ficar mais difícil de entender. Mas o setor de serviços talvez perceba antes o impacto, de aumento da carga. E é isso, haverá aumento na carga do setor de serviços. Ponto relevante aqui, se eu disse para vocês no início de que a arrecadação final vai ser a mesma, mas eu estou dizendo que o setor de serviços vai pagar mais, isso significa que algum setor deveria pagar menos, né? Porque se o resultado final é o mesmo e o setor de serviços paga mais, alguém deveria pagar menos. Quem deveria pagar menos deveria ser a indústria, né? Pela lógica do IVA e dessa reforma como foi feita, mas eu ainda não vi nenhum estudo que mostre a redução de carga tributária prevista para o setor industrial. A gente já enxerga o aumento no setor de serviços. A redução no setor industrial a gente ainda não vê. Então, enfim. Esses cuidados no CNPJ, essa reforma da tributação do consumo, então é repasse direto no preço. Tem que entender gestão financeira. Se você não tem a gestão financeira profissionalizada na sua transportadora, é essencial fazer isso o quanto antes. Cálculo de custo, precificação, margem, agora com a questão do frete mínimo ainda mais forte, isso tudo tende a se tornar cada vez mais relevante. E o setor de serviços é o maior prejudicado em termos financeiros aí com o aumento da carga tributária nessa reforma. No caso do CPF, também o cuidado aí com essa alta renda que foi definida como 50 mil reais por mês, você passa a ter essa tributação mínima, e aí você pode buscar talvez um planejamento, inclusive através de empresas holdings, por exemplo, né? Porque você tenha esse novo imposto de renda pessoa física mínimo. Então, como ele é um imposto de renda pessoa física, se a distribuição de lucro da empresa de transporte vai para a holding e não para a pessoa física, você não tem esse 10% nos pagamentos acima de 50 mil. Então, existem uma série de planejamentos que se pode pensar para resolver essa situação. Tá certo? Vou parar de compartilhar minha tela aqui, porque até já me alonguei um pouquinho do tempo que eu tinha previsto, mas a ideia agora é que a gente tenha uns minutos também para as perguntas. Eu vi que você já me mandou algumas lá no WhatsApp, né, Bruna? Do Isso, Setcom. compartilhei ali contigo as dúvidas do Setcom. Então, deixa eu abrir aqui já. Ahn,
Então, como ficará a tributação para a venda de imobilizado, mais especificamente veículos usados? É, a gente, não, na verdade, não tem uma alteração do cenário atual nesse sentido, né? Você continua tendo o veículo imobilizado, ele continua tendo a dinâmica de ganho de capital em eventual venda em razão da depreciação. Então, não houve nenhuma publicação mais específica sobre isso, nesse momento. Crédito para aquisição de recibo de pagamento autônomo e o TAC, Transportador Autônomo de Cargas, empresas do Simples ou MEI. Aí esse entra naquele ponto que eu comentei com vocês antes, né? No caso do autônomo CPF ou do MEI, a gente vai ter um crédito presumido, só que a gente não sabe quanto vai ser esse percentual de crédito presumido, né? Talvez seja o mesmo 75% do PIS/COFINS, mas a gente não sabe. No caso da empresa do Simples, aí a situação é mais preocupante porque a empresa do Simples tem aquele problema de talvez repassar o crédito só daquilo que for relacionado a IBS e CBS dentro do boleto do Simples que ela pagou. Então, se ela paga um boleto de 10%, talvez ela vai passar 2, 3% de crédito, né? Então, esse crédito gerado pela empresa do Simples, ele vai ser bem mais preocupante. No caso do autônomo CPF ou MEI, vai ter esse crédito presumido, só que a gente ainda não sabe qual o percentual dele, né? Como será a transição do ICMS e do ISS para o IBS, referente aos créditos existentes? Pois é, aqui é exatamente o ponto do saldo credor de ICMS que eu estava comentando com vocês. O crédito de conta gráfica de ICMS, crédito ficha SIAP imobilizado. Então, em qualquer situação de saldo credor de ICMS, em qualquer natureza dessa, seja conta gráfica, SIAP e em razão do imobilizado, como a gente falou, são situações que hoje em dia, muitas vezes, você não tem muito o que fazer, porque aqui a gente não está falando de um saldo credor relacionado à exportação, que é aquele que pode ser negociado, transferido para terceiro, né? Você está falando de um saldo credor do ICMS propriamente dito, que ele está realmente represado ali, né? E depois da reforma tributária, você tem a tendência a ter uma restrição muito grande na habilitação desse saldo credor no Estado para a utilização dele contra o novo IBS. E isso pode, então, prejudicar muito essa empresa que acaba que não vai mais ter muito caminho mesmo para liquidar esse saldo. Então, eu diria que é essencial um planejamento tributário, na medida do possível, né? Para você tentar entender a situação da origem do seu crédito específico e se haveria algum caminho para liquidar esse valor antes do final da reforma, antes de 2032. Porque se ficar para depois, esse valor pode acabar nunca mais sendo, liquidado, não pode não se reverter mais financeiramente em favor da empresa. A nível de legislação, a gente está trabalhando como a Federação de Transportes para tentar criar hipóteses de transferência desses saldos nessas situações, inclusive em razão da reforma tributária. Mas é uma conversa que ainda está evoluindo com o governo, então não dá para contar muito com isso ainda. O ideal é se você conseguir fazer o seu próprio planejamento, buscar uma solução para o seu caso, é o melhor caminho. No caso do combustível, que hoje tem substituição tributária, como será o tratamento do início da cadeia até o consumo final em nossos veículos e dos créditos dos novos tributos? Aí mais uma grande dúvida, né? No caso do combustível, comentei com vocês ali que o combustível tende a ter um regime específico, né? Com a tributação em uma única etapa. Então, a tendência, me parece que é manter a dinâmica semelhante à do ICMS-ST ou do PIS/COFINS monofásico que a gente tem hoje, que é essa arrecadação concentrada em uma etapa da cadeia, né? E aí a questão do crédito desses novos tributos também é curioso, porque a gente está falando de um sistema de apuração assistida, onde o crédito vai ser reconhecido pelo próprio sistema do governo conforme o documento fiscal. Então, provavelmente você vai ter alguma regra ali para que aquele documento fiscal de entrada do combustível na transportadora ele já automaticamente puxa o valor do tributo que foi pago lá inicialmente, de maneira concentrada na etapa inicial, para aproveitamento do crédito pela empresa que vai prestar o serviço de transporte de carga. Mas a gente não sabe ainda nada sobre isso. Ainda não existe, esse projeto de lei do regime específico, ainda não está, em tramitação. Outra pergunta aqui, no mesmo raciocínio da questão anterior, como vai funcionar para os itens como pneus, peças, lubrificantes, etc. Aí eu diria que é um pouco mais simples, mas é mais ou menos na mesma linha da apuração assistida. Esse é um dos pontos mais relevantes, na verdade, a meu ver, aí da reforma tributária, porque principalmente para quem atua na área contábil, né?
porque o argumento do governo, do comitê gestor, é literalmente esse, de que toda a apuração tributária vai ser feita pelo sistema, automaticamente em cima dos documentos fiscais. Então, eu sei que isso já foi dito para os contadores antes, lá no início dos anos 2000, inclusive, com a criação da nota fiscal eletrônica, documento eletrônico, que a contabilidade teria menos trabalho, que a contabilidade poderia focar na ciência contábil propriamente dita, na gestão financeira. Mas isso acabou não se mostrando realidade. Então, a gente não sabe se isso vai realmente acontecer, mas a ideia do governo é que essa apuração assistida seja feita toda via sistema. Então, pneu, peça, lubrificante, as entradas, as notas do fornecedor que representam a entrada desses insumos ou desses itens na empresa de setor de transporte, automaticamente geraria crédito nesse sistema de apuração assistida. É algo para a gente ver. E aqui a última pergunta que veio aqui do pessoal do Setcom é para os créditos de aquisição, quando o pagamento ao fornecedor for de forma parcelada. Por exemplo, 6 parcelas. Como será o pagamento do tributo? Da mesma forma? Não. A favor do governo não vale essa mesma dinâmica comercial.